Olá pessoal, nós estamos aqui para fazer uma prática com vocês, né? Já que a gente não está podendo se encontrar, infelizmente vocês teriam que estar fazendo com a gente essa aula prática aqui na UTI, mas devido à pandemia nós vamos ter que nos adaptar, certo? Vocês já me conhecem, eu me chamo Mileia, sou fisioterapeuta aqui da Santa Casa de Batatais. Já tivemos um encontro, né, presencial, e alguns já foram até ex-alunos meus. Então, vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso, sobre ventilação não invasiva. Nós vamos falar também um pouquinho de imobilização precoce. Eu vou fazer uma introdução para vocês a respeito da ventilação não invasiva, né? Vocês já tiveram a aula de VNI, mas para a gente dar uma introdução, para mim estar mostrando para vocês na prática como que funciona a ventilação não invasiva, que nada mais é que uma forma de você dar um suporte ventilatório para um paciente de forma não invasiva. O que seria isso? Sem a necessidade de utilização de um tubo endotraqueal e uma traqueostomia. Então, essa forma não invasiva é através de interfaces, que são máscaras que a gente utiliza para dar esse suporte, certo? E qual que é a indicação de a gente estar utilizando a ventilação não invasiva? Ela está indicada nos casos de insuficiência respiratória. O que é insuficiência respiratória? Todos nós sabemos, né, que é a incapacidade do nosso organismo manter valores de PaCO2 abaixo de 45 e a incapacidade da gente manter o PaO2 acima de 60. Então, nessas duas condições, nós vamos estar desenvolvendo uma insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória pode ser aguda ou pode ser uma insuficiência respiratória crônica agudizada, certo? Então, para essas duas condições, a gente tem essa indicação e nós temos indicação específica para cada condição, seja hipoxêmica, hipercapnica, ou a gente pode ter esses distúrbios mistos, hipoxêmica e hipercapnica. Interfaces, né, que nós temos disponível aqui, né, na Santa Casa, são várias interfaces e a escolha da interface depende da necessidade do paciente naquele momento, certo? Para o uso hospitalar, geralmente usa-se as interfaces que é oronasal, porque elas se adaptam melhor ao paciente, né, e geralmente eles fazem respiração de suplência pela boca, então a máscara oronasal ela fica bem adaptada e permite que não tenha perda dessas expressões, certo? Então, mais utilizado em ambiente hospitalar. Mas nós temos também as máscaras nasais, que também são utilizadas principalmente se o paciente precisa ficar um período maior em uso da ventilação não invasiva, porque ela permite se alimentar, ela é mais confortável, então pode ser utilizada, geralmente utilizada bastante com pacientes que fazem apneia de sono, né, para dormir, mas em ambiente hospitalar, a gente, preferencialmente, quando tem insuficiência respiratória aguda, né, ou crônica agudizada, a gente utiliza as oronasais. Nós temos esse modelinho aqui, de uma máscara oronasal, é um modelinho mais simples, é uma máscara que ela é descartável. Aqui do ladinho vem o que a gente chama de uma arainha, né? Que é onde a gente coloca o fixador cefálico, que a gente tem este modelinho aqui, que é para prender essa máscara. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca, faz a adaptação.
Temos esse modelinho aqui, que ele é um pouquinho melhor, ele é mais confortável, faz ajuste aqui, né? Dependendo da face do paciente, tem como a gente fazer o ajuste. E tem a fixação e ela é mais confortável e também é uma máscara oronasal. E temos este modelinho, que é o modelinho nasal, certo? Que a gente vai colocar, também é confortável, é bem tolerado pelo paciente. Esse aqui é um outro modelinho também de máscara nasal, ele é um pouquinho menor. E cada um tem um cabresto específico. Eu trouxe 2 modelinhos de cabresto para mostrar para vocês. Cabrestinho de pano e esse daqui que é de silicone, né? E temos a Total Face, que é essa daqui também. A diferença desta máscara, que essa máscara não pode ser utilizada em circuito duplo, porque ela tem a saída exalatória aqui e tem a saída exalatória na lateral da máscara. Ela deve ser utilizada para circuitos únicos, então a gente tem dificuldade de utilizar quando a gente vai fazer ventilação não invasiva no ventilador mecânico. E tem um cabresto dela que é específico também, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai adaptar. Nós temos esse orifício aqui, que é muito importante, que é onde a gente vai conectar o oxigênio. Quando a gente vai fazer a utilização da VNI, né, que não seja no ventilador mecânico, não tem como a gente fazer a mistura dos gases, né, porque é um aparelho portátil, nós vamos estar ofertando a oxigenação através desse orifício aqui, certo? E temos agora essa máscara que foi desenvolvida agora por causa da pandemia, que é uma adaptação que está sendo muito utilizada com os pacientes que são portadores de Covid, né? Para tratar essa doença. É uma máscara de mergulho, então ela tem que ser adaptada ao rosto do paciente. O diferencial dela é que ela não permite que gere aerosóis no ambiente. Se ela ficar bem acoplada, também vou fazer demonstração, vou colocar no rosto para vocês verem, bem acopladinha, ela não vai gerar aerosóis. E a gente tem a instalação, dessa forma aqui. Nós vamos colocar essa adaptação. O que seria essa adaptação? Nós temos aqui um tubinho T, porque geralmente esses pacientes que vão fazer a utilização da ventilação não invasiva, eles têm necessidade de fazer o aerosol, né? Eles vão fazer broncodilatador, na verdade, que é feito através dessa conexão com puffs, certo? A gente precisa do filtro para não ter saída de aerosol, aerosolização para o ambiente. E a oxigenação, ela é mais proximal aqui, tá? Então ela vem antes do filtro. Aqui você vai colocar o filtro, que é o filtro HME-F, faz umidificação, aquecimento, e ele é trocador de calor e também é filtrinho de barreira. Aqui vai ter a porta exalatória, porque nós vamos estar utilizando esta membraninha aqui, essa tampinha, porque seria aqui a conexão de O2, porém, ela tem que ser antes do filtro para otimizar a oxigenação, certo? Quando você vai utilizar, então, este equipamento no BiPAP portátil, que é ramo único, nós temos que usar este sisteminha aqui. E temos que ter essa peça, que é uma válvula exalatória, para que o paciente consiga fazer a exalação, porque ele vai estar aqui com um circuitinho que é ramo único. Então, a exalação sai aqui, preciso ter esse filtro para não ter saída de aerosol para o ambiente, certo? Como já demonstrei, né, e já falei especificamente cada máscara, agora eu vou mostrar para vocês como que é a colocação, né, a adaptação no rosto do paciente. Então, vamos começar com a oronasal, essa aqui é mais simples, com cabrestinho de silicone. Vamos observar que eu já coloquei o cabresto, né, aqui na parte superior da máscara. Então, a gente já deixa acoplado aqui na parte superior, nós vamos acomodando o rosto do paciente, certo? Sempre nós vamos colocar o queixinho e encaixar o nariz. Dessa forma, a gente já passa o cabresto. Aqui, a paciente vai me dar um auxíliozinho só para me conseguir adaptar. A paciente que vocês não conhecem. A paciente que vocês não conhecem, que está usando uma máscara por debaixo por causa da pandemia. Vocês nem conhecem essa princesa maravilhosa aqui,
ela nem dá aula para vocês. Então, nós vamos ajustar, observar se ela tá pegando no olho, certo? Se você tá bem vedadinha. Tá E confortável. se tá confortável, não precisa ficar muito presa, muito pressionada. E conforme a gente colocar a pressão positiva, nós vamos observar se está tendo vazamento. Para retirar, é a mesma coisa. Nós vamos segurar aqui e vamos fazer isso. E a gente já tirou o dispositivo, certo? Agora nós vamos colocar o outro oronasal, que também é o mesmo sisteminha, só que ela é um cabrestinho de pano e ela é um pouquinho mais confortável. Ela tem ajuste e ela tem essas partezinhas aqui que são os conectores do cabresto, que facilita na hora da gente acoplar no paciente. Aqui, a parte superior eu já conectei, né? Na parte superior, deixei mais larguinho. Depois a gente vai ajustar quando a gente colocar no rosto. Lembrando que a gente tem que explicar que vai receber uma pressãozinha positiva, né? A impressão que a gente tem é como se a gente estivesse colocando o rosto para fora da janela do carro em movimento, vai bater aquele arzinho. Mas para inspirar e expirar, que o paciente aqui controla a ventilação, então a gente tenta tranquilizar o paciente na hora da adaptação, certo? Então, da mesma forma, nós vamos conectar aqui. Essa aqui a gente precisa fazer o ajuste aqui na cabeça, ó. Passa por de... Opa! Só que aqui escapou. Peraí. Não pode escapar. Isso. Passa por aqui. E nós vamos tirar aqui essa pecinha, ó, para facilitar o encaixe. Aí você encaixa. Então, cada máscara tem a sua peculiaridade. A gente tem que observar o que dá pra gente fazer em cada dispositivo, ó. A gente tira aqui e nós vamos conseguir encaixar. Encaixou, a gente ajusta. Lembrando que não pode ficar muito apertado. A gente pergunta pro paciente se está confortável. Dessa forma fica bem acopladinho, tá? Para desconectar esse dispositivo, ele é mais fácil, porque é só você soltar aqui a presilha, solta de cá a presilha e você já tira o dispositivo do paciente, certo? Lembrando, pessoal, que na hora que a gente vai encaixar o fixador cefálico na máscara, a gente tem que lembrar que o ladinho menor, ele é na parte inferior, que vai na nuca do paciente, aqui é mais curtinho. E o ladinho maior é o que vai na parte superior, onde a gente vai fixar na cabeça, na parte superior, aqui na testa, certo? Porque senão o cabelo fica curto. Então, às vezes, a má adaptação é por causa desse ajuste que não foi de forma adequada. Vamos falar agora da fixação da máscara Total Face. Ela também tem um cabeça específico e ela tem uma faixazinha vermelha aqui, que é uma faixazinha de segurança. Caso ocorrer alguma intercorrência durante a utilização, você pode vir e tirar as duas partes do cabresto. Você pode utilizar, aqui tem o velcro, você pode estar fixando também, da mesma forma, a parte superior. Então, aqui você monta o sisteminha. Ou você pode fixar aqui primeiro na lateral. Coloca no rostinho na lateral, tá? Eu vou mostrar para vocês fixando aqui primeiro na parte superior. Nós vamos encaixar na cabecinha do paciente, certo? Nós vamos adaptar. Lembrando que a máscara não pode ficar apertando o nariz. Aqui ficou um pouquinho justo. O nariz do paciente, não pode ficar amassando o nariz. Então tem a abertura para fixação. Essa é uma máscara que, quando ela é pressurizada, ela molda no rosto do paciente. Então você pode estar utilizando o paciente do rostinho mais fino até aquele que tem um rosto um pouco mais largo. Nós vamos adaptar aqui. Agora nós vamos ajustar. Essa minha paciente aqui, ela é miudinha, ela é petidinha.
A gente ajusta de cá e a gente faz. Bora. Vamos ajustar, porque às vezes conforme você vai ajustando, você entorta a máscara, certo? Aqui assim, tá confortável, paciente? Perfeito. Isso. Agora, para tirar, a mesma coisa. A gente pode tanto fazer na lateral ou na parte superior. Ó. Vamos fazer aqui, faixa vermelhinha, né? É uma, como se fosse uma travinha de segurança. Você pode, numa situação de emergência, acontecer alguma coisa, o paciente apresentou um vômito e eu vi que o paciente vomitou na máscara. Você pode vir aqui e rapidamente tirar a máscara do rosto do paciente. Essa aqui também é uma máscara total face, né? É uma adaptação da máscara de mergulho. O ideal seria que a gente fizesse o vestimento da forma que eu demonstrei para vocês com a outra máscara. Porém, ela, como é uma máscara de mergulho, ela tem que ficar mais fixada no rosto. Então, ela é um pouquinho mais difícil da gente ficar soltando. A gente tem que, ó, abrir o máximo o elástico aqui, porque depois eu posso puxar na hora de fazer o ajuste. Então, eu abro de cá, ó, o máximo do elástico, para ele ficar larguinho e eu conseguir vestir. A gente orienta a não ficar tirando, porque na hora de ajustar é um pouco mais difícil da gente fazer esse ajuste. Então, a gente deixa larguinho e nós vamos vestir. Na hora de vestir, nós vamos fazer o mesmo esqueminha. Aqui nós vamos colocar, vou praticar, assim não dá pra mostrar. Nós vamos estar vestindo, porque é um elástico. Vamos tá. Isso. Ficou um tempinho no rosto da Jaque. Ai. Isso. Tá bom assim, chuchu? Aí eu preciso fazer só uns ajustezinhos na lateral, se tiver tendo vazamento, tá? Lembrando que ela tem que ficar bem acopladinha. Aqui nós vamos colocar o circuito, como eu já mostrei para vocês. Tem o filtro, então o posicionamento é esse. Só que aquele paciente que é claustrofóbico, a gente não vai conseguir estar utilizando esse sisteminha. Para tirar, a mesma coisa. Nós temos que vir aqui, tirar o elástico e tirar a máscara da paciente. Vou fazer a demonstração para vocês. Então, no caso, seria a conexão quando a gente vai estar utilizando a ventilação invasiva, um aparelho portátil. Então, são todas essas conexões que eu já mostrei para vocês. E aqui nós vamos estar colocando um circuitinho único, tá? Para o circuitinho único, nós temos que ter a saída exalatória que fica aqui. Então, primeiro vem filtro, a máscara, o dispositivo para fazer broncodilatador, um dispositivo para fazer oxigenoterapia, o filtro, a porta exalatória e a extensãozinha que vai no nosso aparelho portátil, certo? Para a gente usar com circuito duplo, nós precisamos tirar essa conexão de oxigênio, porque o oxigênio a gente já vai ter através do ventilador mecânico e não precisa também da porta exalatória. Então a gente troca, tira essas pecinhas aqui e nós vamos estar conectando, ó, circuitinho. Ele é duplo, porém ele é único, não tem copinho, né, coletor. Nós vamos estar conectando aqui e vamos usar o dispositivo dessa forma, ó. Ele vai sair na válvula exalatória do ventilador e tem um filtro aqui para proteger contra os aerosóis, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a montagem do circuito com ramo único para usar no BiPAP portátil. Observamos que, para circuito único, nós precisamos ter uma válvula exalatória, certo? Aqueles pacientes que não são pacientes que estão em desconforto respiratório, que não têm aumento de resistência, que são tolerantes, a gente pode estar utilizando o filtro, que é o umidificador. Então, sempre tem que ser a traqueinha, a válvula exalatória, o filtro, que é aquecedor e umidificador, a máscara. Lembrando que essa máscara tem um dispositivo específico para oxigenoterapia. A gente tem que frisar sempre a oxigenoterapia mais próxima da via aérea do paciente. Com essa máscara, então, o circuito seria desta forma, a montagem. Então, sai do aparelho e vem para cá.
Essa máscara aqui, que é a máscara mais simples, a gente tem que ter outra forma de adaptação do oxigênio. Então, a gente coloca essa peça, que é uma adaptação de O2, onde nós vamos colocar o oxigênio mais proximal, certo? Então, fica a máscara, oxigênio, o filtro umidificador e aqui continua a válvula exalatória. Porém, existem aqueles pacientes que não toleram, né, que não são tolerantes ao filtro, porque ele causa uma resistência. Dessa forma, nós temos que fazer uma modificação dessa via aérea. Como que a gente faz? A gente conectaria aqui este filtro aqui, que é filtro de barreira, né, eletrostático. A gente conecta no umidificador, que pode ser que deve ser pode ser, né, um umidificador externo. Então, dessa forma, o ar ele vai ser aquecido, umidificado, e aqui ele vai para a via aérea do paciente. Lembrando que existem dispositivos que já têm umidificação acoplada. No caso desse equipamento, a gente tem que colocar uma base aquecida de ventilação mecânica invasiva, mas a gente pode estar utilizando para fazer a ventilação não invasiva. Só ressaltando para vocês, este filtro aqui, ele não é um filtro só de barreira, certo? Ele também é um filtro eletrostático, mas a gente pode estar utilizando este filtro aqui, que é um filtro de barreira, para fazer a proteção do equipamento quando nós estamos fazendo a utilização da umidificação ativa. Lembrando que quando a gente utilizar o filtro para proteção do equipamento, quando nós estamos fazendo utilização de umidificação ativa, este filtro não pode ser HME, ele tem que ser um filtro de barreira, que pode ser barreira eletrostática ou barreira mecânica, igual esse daqui que a gente chama de filtro EPA. Cada aparelho de ventilação não invasiva, ele tem uma forma específica de você ligar o aparelho, ele tem forma de ficar bloqueado, travado, você destrava o aparelho. Então, depende de cada equipamento. Então, a gente tem que estar sempre vendo no manual para saber manusear. Mas, em média, as modalidades que eles apresentam são essas que eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui nós temos a modalidade S, a modalidade ST, a modalidade T, PC e CPAP. Neste aparelho aqui, que é o BiPAP A30 da Respironics, ele faz a leitura, é uma leitura simples, mas tem alguns parâmetros que são importantes para nós. Ele faz a leitura do volume corrente, ele faz a leitura da frequência respiratória, as pressões, tem como a gente fazer o cálculo do volume minuto, tem o vazamento, então são algumas leituras que auxiliam no tratamento do paciente. Eu vou falar um pouquinho para vocês em relação aos modos aqui. Ó, vamos começar falando um pouquinho do modo CPAP, certo? O modo CPAP, você vai utilizar no paciente, estiver fazendo uso do CPAP, você tem a opção de programar uma rampa. O que seria isso? Um tempinho para que esse aparelho atinja a pressão pré-determinada. Então, na apneia do sono, o paciente vai dormir, então coloca um tempinho para que ele atinja aquela pressão que você quer que o paciente permaneça durante o período noturno. Lembrando que é um nível só de pressão, uma pressão contínua nas vias aéreas. Aqui saiu, deixa eu voltar lá, mostrar para vocês. O modo S. O modo S é o modo espontâneo, tem 2 níveis de pressão, tem o IPAP e o EPAP. Lembrando que no modo S você não tem a programação de backup, certo? Você não tem uma frequência de backup. Se o paciente fizer uma apneia, ele não vai receber nenhum ciclo do aparelho, ok? Já o modo ST, você tem essa diferença também, bilível, né? 2 níveis de pressão, temos o IPAP e o EPAP, e nós temos a possibilidade de ter o backup. Se o paciente fizer uma apneia, ele vai receber um respaldo. E tem a programação também, mostrando aqui para vocês, do AVAPS. Você pode programar um volume corrente alvo. Quando você tem o AVAPS, você tem que fazer a programação de 2 níveis de IPAP. O IPAP máximo e o IPAP mínimo, além do EPAP.
Dentro do mínimo, né, e o máximo, ele vai fazer uma variação de volume tentando entregar o alvo programado, certo? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Nós temos o modo T, que é uma modalidade controlada. Você vai receber aquela ventilação através da programação ajuste da frequência respiratória. Então, a cada tantos segundos, né, você vai receber a ventilação de acordo com a programação da frequência. Se o paciente tiver drive respiratório, ele não vai receber, ele vai ficar em desconforto até que seja dado tempo para a próxima frequência entrar para o paciente. E o modo PC. O modo PC, a diferença do modo PC para o T é que no PC ele vai receber se o paciente tiver drive. Então, ele vai receber a programação de acordo que ele tiver um esforço respiratório, ele vai conseguir receber esse fluxo, essa ventilação. Lembrando que os BiPAPs portáteis, eles não são considerados como suporte à vida. Existem essas modalidades que você pode fazer de forma assistida, controlada, porém, eles não são considerados suporte à vida. Então, é um equipamento que deve ser utilizado para pacientes que consigam fazer respiração espontânea. Vou mostrar para vocês que a gente também tem a programação de alarmes, que é uma segurança durante a ventilação. Nós temos aqui, primeiro alarme de desconexão do paciente. Então, se desconectar, ele vai alarmar. Ó, 15 segundinhos para isso acontecer. Alarme de desconexão. Alarmou, certo? Nós temos também o alarme de apneia. Geralmente a gente programa entre 20 segundos, 15 a 20 segundos, né? Se o paciente não fizer nada, ele também vai me demonstrar que eu não estou tendo respiração, frequência, programado 20 segundinhos. Agora nós vamos simular um alarme de apneia. Lembrando que aqui está programado 20 segundos, né? Isso. E também temos alarme de volume minuto baixo, né? Que é importante porque a gente sabe que os pacientes que estão utilizando a ventilação não invasiva devem realizar volume minuto acima de 4 ml por quilo, para essa ventilação ser eficaz, né? Então, geralmente esse alarme aqui, quando a gente habilita ele, a gente deve colocar valores mais baixos, né? Geralmente a gente costuma programar em 2 litros por minuto, porque senão qualquer alteração, qualquer mudança de volume do paciente, você vai ter um alarme que fica apitando a todo momento. Então, em média, a gente coloca essa programação, tá? O alarme de frequência alta, que a gente deixa programado uma frequência acima de 35 respirações por minuto, e ele vai te mostrar que está fazendo uma frequência respiratória alta. Voltar aqui um pouquinho, só para esclarecer melhor, em relação ao CPAP, a gente tem a programação da rampinha, né? Então, a gente programa 5 minutos, geralmente não, nós vamos utilizar uma PIP inferior à que está programada para o paciente, através do exame de polissonografia. Ele tem uma PIPzinha alvo, que é aquela que corrige essas alterações. Então, a gente programa um tempo para que o paciente geralmente usa no período noturno, que ele durma e essa pressão seja atingida. Então, em média, 5 minutos, 10 minutos, aí vai depender da necessidade de cada paciente. Ele vai ventilar inicialmente com a PIP baixa e após o tempo programado, ele vai atingir a PIPzinha que está estipulada para ele. Vou demonstrar para vocês, no caso aqui está programado um CPAP de 10 centímetros. Com uma pressão contínua, aqui no gráfico a gente visualiza uma contínua nas vias aéreas, certo? E se a gente alterar a modalidade, vocês vão conseguir perceber a diferença. Ó, vamos colocar aqui no modo ST.
A variação. Então, a gente tem a variação das pressões, certo? São 2 níveis, a gente tem a pressão expiratória e a pressão inspiratória. Tanto você programando SPA VAPS, você tem pressão inspiratória máxima e mínima, a variação vai depender da necessidade do paciente. Então, aqui mostra que quando você volta para o EPAP, no caso que seria a PIP, marca aqui o valor e a pressão máxima que está sendo atingida, ela também é demonstrada aqui através do gráfico. Vou explicar para vocês em relação à diferença, né, operacional de cada equipamento. A gente sabe que a ventilação não invasiva é um suporte ventilatório que a gente utiliza através de máscara, certo? Podendo ser feito no ventilador mecânico invasivo ou no ventilador mecânico não invasivo. Porém, a gente sabe que existem diferenças, né? Em relação à ventilação mecânica invasiva, o aparelho foi projetado para fazer ventilação mecânica invasiva. Porém, ele faz ventilação não invasiva, porém, alguns aparelhos não têm compensação de fuga. Então, no caso deste aparelho aqui, que é o nosso GrafNet, você tem um modo específico de ventilação não invasiva e neste modo específico você tem a compensação de fuga. Porém, um outro aparelho de ventilação mecânica invasiva que você quer realizar VNI, você pode fazer através da pressão de suporte. Só que neste modo você não tem a compensação de fuga. Lembrando que na ventilação invasiva você tem a pressão de suporte, que seria o seu IPAP, e a PIP, que seria o seu EPAP. Quando a gente utiliza as duas pressões, você está fazendo bilívio, 2 níveis de pressão. Quando você zera a pressão inspiratória, você está fazendo CPAP. Então, se você quiser fazer CPAP de 10 centímetros de água, você tem que zerar a pressão inspiratória e colocar uma PIPzinha de 10. Porque nesses ventiladores microprocessados, a grande maioria, o IPAP, ele é acima da PIP. Então, aqui, o que você está fazendo? Uma pressão inspiratória de 10 e uma PIP de 5. Certo? São 2 níveis de pressão. Se você igualar as pressões, você não está fazendo CPAP, você está fazendo bilívio, BIPAP, 2 níveis, porque a minha pressão inspiratória é acima da PIP, certo? No ventilador mecânico não invasivo, a gente tem que fazer o delta, que é a diferença. Se você, vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero fazer, o meu paciente está em ventilação mecânica, está com a ventilação não invasiva, no aparelho de ventilação mecânica invasiva. Porém, ele vai para o suporte, para o BIPAP portátil. Aqui eu programei uma pressão inspiratória de 10, que é a que mantém o volume corrente adequado, acima de 6 ml, acima de 4 litros por minuto de volume minuto. E eu vou fazer a transição deste aparelho para o BIPAP portátil. O que a gente tem que ter? Lembrar de fazer os ajustes. Quando eu passar para o BIPAP portátil, a minha pressão inspiratória ela não é acima da PIP. Se eu programar 10 de IPAP e 5 de EPAP, eu vou estar fazendo 5 de pressão de suporte. Eu tenho que lembrar eu preciso fazer a diferença. Se eu quero fazer 10 de pressão de suporte e estou com uma PIP de 5, eu tenho que programar a minha pressão inspiratória em 15. 5 e 10 de IPAP, certo? Uma coisa importante de a gente falar também no modo de ventilação não invasiva, nesses aparelhos que fazem ventilação invasiva, é a monitorização gráfica, que esse equipamento ele possui. Então tem como a gente fazer análise gráfica de pressão, volume, o fluxo, os loops aqui. Então a gente tem essa facilidade de descobrir, né, de identificar as sincronias que o paciente faz na ventilação invasiva e também na ventilação não invasiva, em modo de pressão de suporte. Tem como a gente identificar, diferente dos aparelhos de ventilação não invasiva, que a gente tem monitorizações mais simples. Gostaria de mostrar para vocês que você tem aqui o ajuste da pressão inspiratória, né, que no caso é a pressão de suporte. A pressão inspiratória, você tem como ajustar o corte da pressão de suporte e você também tem como ajustar o rise time,
que é a lentificação ou aceleração da entrega desse fluxo. Tudo isso influencia no nosso tempo inspiratório também e pode influenciar no volume corrente. Eu vou demonstrar para vocês. Ó. Uma pressão inspiratória de 10, né, uma pressão de suporte de 10, com corte de 25 e com o meu rise time mais deitadinho, você promove um tempo inspiratório de 0,9 com um volume corrente de 320, 312 em média. Vamos aumentar aqui o meu corte da pressão de suporte. Observe o que vai acontecer com o meu tempo inspiratório. Nós temos uma queda do tempo inspiratório e, consequentemente, queda do meu volume corrente. Se eu fizer, agora eu vou voltar para o 25. Então, tudo influencia no meu tempo inspiratório. A mesma coisa no rise time, que é a entrega. Vamos colocar ele mais deitadinho. Então, nós temos um tempo de 0,8, 270. Eu vou aumentar isso daqui. Olha o que acontece com o meu tempo inspiratório. Você tem um aumento do meu tempo, aumento do meu tempo, e você também tem um aumento do meu volume corrente. Essas assincronias, né? Esses ajustes ventilatórios, quando você quer corrigir a sincronia, tudo isso vocês vão ter com a professora Jaqueline. Ela vai estar passando para vocês em relação à ventilação mecânica e vai explicar direitinho a monitorização, que a gente tem como medir a P01. Então, nós vamos saber como que está a PMUS, que são valores que vocês fazem, que a gente faz de avaliação, para saber se essa estratégia ventilatória está sendo eficaz ou está sendo lesiva para o paciente.